Isso acontece pelo seguinte, eu vou explicar de maneira rápida, mas não se assusta com os nomes porque o conceito é bem simples. Lembra que a gente falou sobre moléculas hidrofóbicas, que são aquelas que têm muita afinidade com o ar e pouca com a água? E das moléculas anfipáticas, que são as que têm uma parte hidrofóbica e a outra hidrofílica? Quando a gente coloca o bração no aquário, inevitavelmente algum tipo de óleo vai entrar em contato com a água. E essa substância é totalmente hidrofóbica. Então dá uma olhadinha nessa imagem para perceber o que acontece. Pensa na molécula como uma gotinha de óleo. Ela vai aderir à superfície das bolhas de ar, que já estão com algumas moléculas anfipáticas aderidas a ela. Essas moléculas anfipáticas vão acabar se espalhando ao longo da superfície entre o óleo e a água e vão ligar as bolhas, tornando a interação instável. A tensão superficial puxa a gota de óleo e as bolhas entram em colapso. No aquário isso ocorre quando a gente coloca a mão no aquário com alguns tipos de alimentação, quando se coloca um equipamento ou mangueira nova que possam conter alguma resina. Por isso que é comum se rodar o equipamento em água com vinagre por algumas horas antes de colocar no aquário, porque o vinagre vai acabar removendo essa resina que pode desregular o skimmer dessa forma. Ah, mas isso não acaba nunca? Isso vai acontecer até que o óleo seja removido de alguma forma. Às vezes ele pode se acumular no topo da espuma e ser retirado pouco a pouco pelo próprio skimmer, ele pode se ligar a particulados sólidos e depois ser removido, pode se dissolver depois de um tempo, pode ser consumido por micro-organismos. Pode acontecer situações como, por exemplo, após um tratamento com medicamentos, o skimmer fica transbordando sem parar, mesmo na regulagem mínima. Aí o que você pode fazer para aliviar é suspender ele um pouco, até que ele consiga remover parte do que está causando esse problema e voltar ao normal. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Ah, mas e se eu não quiser ter um skimmer? Como a gente já mostrou, o skimmer vai ajudar a tirar uma parte de matéria orgânica sólida e dissolvida que entraria em decomposição e em excesso poderia favorecer o crescimento de algas indesejadas e vai aumentar a aeração da água, ajudando a manter bons níveis de oxigênio. Dá para tocar um aquário sem skimmer? Sim, mas você vai precisar de outros meios para tentar manter a qualidade da água, como por exemplo um ATS, que inclusive pode ser usado em conjunto com o skimmer, e ou uma rotina mais intensa de TPAs, por exemplo. Aquários pequenos são mais passíveis de se manter sem skimmer, porque TPAs semanais não resultam em uma quantidade muito grande de água e sal gastos. O custo fica mais viável. Dependendo da quantidade de peixes e da carga orgânica gerada, pode ser algo meio complicado, mas eu já vi belos aquários que não usam skimmer. Então, com a maior parte dos equipamentos, cabe ao aquarista optar o que ele achar melhor. Se você é iniciante, eu recomendo que você tenha um skimmer bem dimensionado para te ajudar a manter a qualidade da água, até que pelo menos você entenda bem como funciona o seu aquário. Quer dizer que o skimmer não é o coração do aquário? Muito afiado! Hoje em dia, se sabe que a filtragem da água depende de muitos componentes além do skimmer. Filtros mecânicos, filtros de barreira, filtros químicos são todos muito importantes, mas a filtragem biológica é considerada a mais importante de todas. O skimmer em teste de capacidade de remoção de matéria orgânica foi capaz de remover até 45% do total, ficando o resto da remoção a cargo de outras filtragens. Então aquela crença que você poderia comprar um skimmer hiperdimensionado e resolveria todo o problema de excesso de nutrientes não é tão verdade quanto se acreditava antes. Aliás, se exagerar demais no tamanho do skimmer, pode até ter problemas para formar uma espuma adequada e ele não funcionar direito. Então ele pode te dar uma grande ajuda para manter a qualidade da água, como você pode perceber, mas um skimmer de qualidade não é o bastante para se ter um belo aquário. Se você tiver outros meios bem dimensionados de filtragem, ele pode até não ser utilizado. Da mesma forma que se tem um excelente skimmer, mas sem os demais cuidados necessários, pode acabar tendo problemas com o acúmulo de substâncias indesejadas, resultando, por exemplo, na proliferação de algas indesejadas. Nós recomendamos que você conheça bem o seu sistema e os seus animais antes de optar pelo não uso do skimmer e mantenha sempre uma rotina adequada de cuidados. O skimmer pode até ser chamado de coração do aquário, mas lembre-se que um corpo não funciona só com um coração. E como eu escolho? É só comprar o mais bonitinho? Não! Antes de mais nada, você precisa escolher um skimmer bem dimensionado para o seu aquário. Antigamente, se usava um cálculo para escolher um skimmer com capacidade para o dobro da litragem do aquário. Era até que um padrão, mas isso é algo que depende muito da quantidade de animais e das rotinas de alimentação que você vai ter. Num exemplo bem tosco, imagine um aquário de 300 litros em que o aquarista só quer ter um casal de palhaço. Não faz muito sentido um skimmer para 600 litros, sendo que a carga orgânica gerada é baixíssima. Então leva isso em conta na hora de escolher o seu. De qualquer forma, na minha opinião, se for para errar, que seja para cima. Então que seja para um modelo um pouco mais parrudo, mas não precisa exagerar. Você vai encontrar diversas marcas para todos os bolsos e gostos. Tem bastante coisa com bom custo-benefício, mas seria legal, antes de escolher, ouvir relatos de outros aquaristas que já têm o modelo que você pretende comprar. Dá uma pesquisada, por exemplo, no YouTube sobre vídeos do modelo escolhido, faz uma busca no Google por reviews de outros aquaristas que já tenham, pergunte em grupos de WhatsApp
e em tempos de energia elétrica cara, é sempre bom se atentar à bomba utilizada. Hoje em dia é muito comum encontrar skimmers com bombas eletrônicas, algumas inclusive com regulagem de fluxo. Elas podem ter a vantagem de serem mais silenciosas, econômicas, consequentemente esquentando menos a água. Evita sair comprando o primeiro skimmer que te empurram, porque nem sempre pode ser a melhor opção. Outra coisa que você não pode esquecer de considerar é o tamanho do skimmer. Você precisa ter certeza que o skimmer e o SUMP têm tamanhos compatíveis. Antigamente o tamanho do skimmer tinha relação direta com a sua eficiência, mas hoje você consegue achar bons skimmers com tamanhos menores e igualmente eficientes. Não esquece de consultar também a altura adequada da água para o modelo escolhido. Para o caso da coluna d'água no compartimento do skimmer do seu SUMP for mais alta do que o recomendado pelo fabricante, você pode suspender o skimmer com algum suporte ou colocando algo embaixo dele. Para o caso de ser mais baixa, aí você vai ter problemas, então não esquece de se atentar a isso. Ah, Léo, já comprei o skimmer, já instalei, e agora? Como que eu regulo? O básico da regulagem seria você começar com as bolhas no pescoço do skimmer. A partir daí, quando ele já estiver operando, você pode optar por tirar uma sujeira mais molhada ou mais seca. Ah, como assim? Tirar a sujeira mais molhada consiste em você subir um pouco o nível da espuma. Então mais espuma e mais água vão acabar caindo no copo coletor. Geralmente o líquido que se acumula no copo fica bem mais claro, como se fosse um chá, e ele enche muito mais rápido. O mais seco é o contrário disso. Descendo um pouco o nível da espuma, o copo vai coletar uma sujeira mais densa, com menos água, e a cor do líquido obviamente vai ficar mais escura. Ah, mas qual jeito é melhor? Cada método tem suas vantagens e desvantagens. Na manutenção, o copo vai encher bem mais rápido no método mais molhado e tirando mais água, você pode precisar acertar a salinidade e repor alguns elementos com o tempo. No modo mais seco, o pescoço do skimmer e o copo podem amontoar mais sujeira. Então seria bom limpar essas áreas com mais frequência para não atrapalhar o trabalho do skimmer e evitar que a sujeira volte para a água. Eu uso o meu um pouco mais seco. Dá uma olhadinha na quantidade de sujeira que acumula na parte do copo que fica em contato com a espuma. Então não siga esse mau exemplo, tá? Limpa o seu com mais frequência. Alguns skimmers têm até um esquema com um motorzinho que limpa isso sozinho, mas esses são menos comuns de se ver por enquanto. Ainda sobre os dois modos, na questão da eficiência também há prós e contras. O que eu sugiro é você testar os dois modos, ou tentar um meio termo e analisar o mais eficiente para o seu caso. De qualquer forma, não tem um certo ou um errado, ambos podem funcionar bem. Resumindo, o skimmer é um equipamento que vai ajudar você com a qualidade da água, inclusive dando uma mão na oxigenação. Para ter isso de forma eficiente, é muito importante pesquisar bastante para escolher um skimmer adequado para o seu sistema. E é isso, pessoal. Esperamos que você tenha entendido como funciona um skimmer e o que é necessário para levar em conta na hora de adquirir um. Agora todas as peças se encaixaram. Um grande abraço e até o próximo Riff Show.